Olá, bem-vindo ao Instituto TAV, ao nosso podcast. E hoje eu estou com uma convidada super especial, a minha esposa Juliana, e nós decidimos falar sobre casamento diante dos acontecimentos das últimas semanas. Nós decidimos falar então sobre os desafios que é estar casado e os problemas, é, tudo que envolve casamento. Então, eu vou começar, Juliana, que você fale sobre o casamento, do que fala na palavra de Deus sobre casamento. Qual que é o seu entendimento, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou esposa do Felipe. Nós somos casados há 13 anos. Nos conhecemos em 2009, né, amor? E nós nos casamos em 2013. E o que fala na palavra de Deus? A gente pode começar em Gênesis, né? É, Pode? falar de aliança, né? Gênesis, me impressiona aquela palavra de Adão e Eva, né? Eles não tinham pai nem mãe, mas a palavra fala: deixai pai e mãe e e ao casar, né? Deixar pai e mãe e tem uma só carne com a sua esposa. Eu acho que casamento, primeiro que é desafiador, né? É uma aliança, são duas pessoas que vieram de culturas diferentes, com valores às vezes diferentes, com objetivos diferentes, e essas pessoas se juntam primeiro de forma emocional e, e ela vai no dia a dia descobrir se autodescobrir, né, amor? Porque é uma descoberta mútua. É porque A viver, a viver juntos, né? quando você decide, quando você une duas pessoas totalmente diferentes, você começa a descobrir como é viver uma só cultura agora, né? Em uma casa nova. Então, se fosse, o casal ele vai começar a criar uma nova cultura, uma família. É não mais baseado no que acontecia na casa do pai e da mãe de cada um deles, né? Tudo bem, Clara? Fala, mãe. Dá um oizinho. Então, Então, eu acho que é até legal a Clara estar aqui, fala assim, o quanto que um casamento, e com quatro filhos como nós temos, o quanto que a gente não consegue ter controle de muitas coisas. eu acho que antes dos filhos, eu acho que o mais desafiador seria no início do casamento, né? No início do casamento, a gente ainda tem todo aquele apego emocional, a gente namora bastante, né, amor? No início seria saudável, né? Um casamento saudável. Mas no início, talvez o que seria mais difícil seria o diálogo, antes mesmo do controle. Sim, Ou às vezes até a base, quando a gente tenta falar uma coisa que a gente não gosta e essa pessoa se sente ofendida, e essa ofensa leva a discussões, a ofensas, a humilhação, e não há perdão, né? Há ressentimento, não há conversa, não há cura. E geralmente as pessoas que nós casamos, eu falo que a gente procura pessoas que nos fazem sentir como nós sentíamos quando éramos crianças, como se fosse um vício emocional. Por exemplo, se você foi muito criticada, você vai arrumar alguém que te critique. Se você se sentiu criticada, tá, gente? Porque muitas vezes é o que nós nos sentimos, não o que a gente foi exposto. E então, gerar esse amadurecimento no início do casamento e entender que muitas vezes a briga nem é tanto com você, é com valores e princípios, e vocês vão ter que deixar muita coisa de lado, muita coisa que foi aprendida na infância, muita coisa para agora vocês juntos se tornar uma só carne, ter um propósito para que não haja ofensa, para que não haja orgulho e, acima de tudo, que haja uma decisão em permanecer, em perseverar no casamento. é. E perseverar no casamento, por quê? Porque muitos dos nossos conflitos, eles são religiosos sem a gente perceber. Como assim?
eu exijo da Juliana o que só Deus pode, às vezes, me dar. Ou eu idealizo uma coisa que ela também não pode me entregar. Então, quantas vezes os ciclos que vão me levar à briga, à discussão com a Juliana, é muito mais de eu não saber lidar com o jeito dela, então com o tom, com os ataques, com às vezes o desrespeito, o desprezo, a maneira das reações, do que até um tema em si. Então, por exemplo, eu não concordo em algo da criação dos filhos que ela quer fazer daquela forma, ela quer orientar, e eu acho que eu já tenho que corrigir um filho de uma forma mais brava. Então, geralmente, a briga não é por isso. A briga é pelo tom, às vezes, de voz, concorda? Ou a forma que você responde, não, não é para fazer desse jeito. Uma forma, às vezes, ríspida de você reagir ao outro. Concorda comigo? Eu acho que o problema às vezes está no receptor, de como você recebe aquilo. Acho que Sim. está muito, muito ligada a como você recebe aquilo. Porque você percebe que as discussões, elas variam também de acordo com os problemas do dia a dia. Tá bom, a gente já vai pôr o desenho. Não? Tá bom, o papai está terminando aqui o podcast. Você pode esperar um pouquinho? Sim? Então, de acordo com como você recebe aquilo. Tanto é que tem dias, dependendo do trabalho, dependendo do cansaço dos filhos, uma pouca coisa vira. E em relação ao valor, né? Se você mexe em uma coisa que é muito valorosa para o seu marido, isso vai gerar mais conflito. Então, eu acho que vai te conhecer, de conversar, de ter maturidade para entender que vocês não são rivais, né, bem? Sim. Para entender que vocês caminham junto a um único alvo. E eu acho que o que mudou, quando mudou isso na nossa vida, amor, acho que foi quando a gente começou a ter uma aliança com o Senhor, né? Não, com certeza. Eu acho que o, quando nós entendemos que a aliança com a nossa aliança, a minha aliança com o Felipe, ela é só um reflexo da minha aliança com o Senhor. Então, quando eu percebi que eu deveria mudar, deveria recuar, deveria tratar o meu orgulho, tratar as minhas feridas, que o problema não era o Felipe, que o problema não era o casamento em si, que igual ele falou, teria coisas que somente Jesus poderia preencher no meu coração e somente Ele preenche. Foi que a gente teve a maturidade de procurar ajuda, né? Que nós procuramos ajuda, né? É. E conversar para que haja um amadurecimento no casamento. Então, na verdade, a gente começou a perceber um casamento que tem quantos anos, bem? 13? 13 anos. 13 anos. Num casamento de 13 anos, a gente repetia os mesmos ciclos, Tá? as mesmas discussões, sempre pela mesma coisa. E aí a decisão, e aí eu entendo que, não sei se é maturidade ou até o Espírito Santo mesmo, ele põe o desenho para ela, Vamos lá. ou não? Senão acho que ela não vai parar, né? Não. Então, e eu vou continuando aqui. Eu acho que chegar nesse ponto foi um ponto de. Era tanta discussão sobre as mesmas coisas que a gente falou: não dá mais, preciso buscar ajuda, preciso melhorar, porque não é possível que nós vamos continuar discutindo, nós vamos continuar brigando pela mesma coisa, passa um mês, 2 meses e volta na mesma questão. E aí, por diversos motivos, por discordar de uma educação de filhos, por briga familiar, por discussão de intromissão, enfim, coisas normais que só mudam o endereço. E eu acho que Juliana começou primeiro, e aí eu comecei a ver uma mudança na postura dela, e até quando ela me dava um feedback, ela mudou muito o jeito dela de falar comigo. E aí eu falei, caramba, mas
acho que está funcionando, né? Será que eu devo procurar a mesma coisa? Então, são várias as ferramentas. A ideia aqui não é falar o que tipo de ferramenta que você vai usar. Então, tem aconselhamento bíblico, tem terapia, tem coach, enfim, tem várias maneiras de você buscar ajuda. Como é que eu vou conviver melhor? Como é que eu vou lidar melhor com os meus filhos? Como é que eu lido melhor com a minha esposa? E aí fica até uma, Ontem nós estávamos discutindo com os amigos que vieram aqui em casa, que foi, eu vou dar o exemplo da flor. E aí eu dei flores para Juliana, ela chegou de plantão, e não é nenhuma data especial, não é aniversário, não é aniversário de casamento. E aí eu falando com um amigo meu, o André, falei assim, André, eu percebi que o clima estava muito pesado aqui em casa. Estava pesado no sentido, ela cansada do trabalho, a rotina estava pesada, e aí deu um problema na nossa agenda de levar menino para natação, para colégio. E aí ela mal chegou, mal falei oi, foi aquela coisa corrida. E aí ela já ficou triste, né? Porque eu não deu tempo de falar com ela. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou pegar e a gente já acaba com essa pela raiz, corta pela raiz. Então, quantos anos que eu demorei para cortar isso pela raiz? Aí já mandei as flores, já virou tudo bem, a conversa já mudou, ela já me recebeu de uma maneira diferente. Tô errado? Tá certo. Foi, não é? Então, assim, é uma sabedoria que eu aprendi. Nossa, eu sou super experiente. Não, estava batendo cabeça até pouco tempo. Por quê? Porque aí eu ia decidir me utilizar da minha criança interior e eu ia continuar birrento, porque o dia estava horrível, a agenda estava péssima, e aí, como a Juliana também mal me cumprimentou e foi ríspida, também vou continuar assim, ríspido igual. Então, de uma imaturidade emocional que se você não corta e começa a pensar, cara, qual é o diferente? O que pode ser feito de diferente? Eu posso dar o braço a torcer, eu posso fazer de outra forma e restabelecer o ambiente. Então, são pequenas coisas E que eu vou você sai do automático, concorda? E uma coisa que mudou em mim como mulher também é em relação ao respeito à autoridade do filho. Por exemplo, a, de não bater de frente mais como eu batia com as minhas verdades absolutas, com os meus problemas, e de ouvir mais, colocar ele nessa posição de me ensinar. E uma coisa que acontece é que, por exemplo, quando algo acontece, como esse dia, eu ia receber ele bem, independente das flores. Porque eu já estou treinada. Eu começo geralmente quando ele me chateia, ou ele mexe alguma ferida minha, algum gatilho de ofensa, eu já começo a lembrar das coisas boas que ele tem e começo a agradecer a Deus. Senhor, obrigada, porque meu marido é uma bênção, ele é um bom pai, ele Uma se importa benção. comigo. Sim, é uma bênção. Ele se importa comigo, obrigada. E começo a falar e trazer na memória aquilo que me traz esperança. E eu quebro o ciclo em mim. Por quê, gente? Eu vou falar isso de forma dura e ríspida. O amor nunca nos faltou, né, bem? Não. Nunca nos faltou. Mas faltou respeito, faltou diálogo, já faltou muitas coisas. Mas o amor nunca faltou. E se você entrar nesse ciclo de ofensa, de silêncio, de se sentir sozinho, de não se abrir, vocês vão se fechar. Se ele ficar ficar com cara ruim. Mulher fala, gente, eu falo 20 vezes mais que ele. Se ele não me ouvir, eu sei que tem hora que ele faz força para me ouvir, e eu agradeço a ele por isso. Mas isso vai degringolar em outras coisas. Em outras coisas. Não, e bem-vindo ao casamento. Então, se você acha que você não tem que parar para ouvir a sua esposa e ter um tempo para ela de ouvir o que ela está sentindo,
você com certeza está levando seu casamento para um lugar de dificuldade. Por quê? A esposa, ela tem a necessidade de ser ouvida, de você falar, inclusive, do que você está sentindo, dos seus planos. E para nós, é um saco. A gente não tem saco para isso, a gente acha uma grande bobagem. E a esposa, sendo a família, pensando na família como um grande plano estratégico, se você não divide as coisas, como é que fica? Fica cada um por si. Então, você tem qual que é o plano, qual é o nosso plano para a família esse ano, por exemplo? O que nós vamos fazer? Quais são as viagens? O que você está pensando? Quais são as angústias? Quais são os problemas? Quais são os desafios? Quais são os projetos? É, Se isso não tem diálogo, né, conversado, fica cada um por si, concorda? Eu com o meu projeto pessoal, você com o seu projeto pessoal, como já foi assim. Então, a Juliana profissionalmente tinha a carreira dela, eu tenho a minha carreira profissional e cada um segue andando. até financeiramente, né? Financeiramente também era Era separado. assim, tá separado. E aí, quando frustra, como assim? Eu tenho um projeto que eu estava pensando, isso não está sendo dividido, e aí em abril eu vou fazer esse projeto e acontece alguma coisa e frustra, não vou poder mais. Sei lá por quê, por algum motivo. Cara, isso vira um problema dentro de casa. Vira. Por quê? Porque isso não foi planejado, ninguém não estava contando com isso, concorda? Então, quantas Concordo. vezes isso já aconteceu com a gente? Sim. Às vezes não foi nem intencional, por um automático, de você ficar em silêncio, aquilo vai acumulando, e depois vem as pequenas brigas, vão juntando as situações, até que tem as explosões. Eu acho que desde o início, como nós casamos sem conhecer a palavra de Deus, nós não sabíamos as nossas posições, Sim, né? Nós éramos mal posicionados, eu como esposa e o Felipe como marido. E o que aconteceu foi um alinhamento do posicionamento conforme a palavra do Senhor. Então, ele me ouve, e por mais que seja um saco, e eu entendo isso, a sabedoria na não é mulher. sempre um Não, saco, né? não, mas o planejamento, você nunca gostou de Legal. planejar, né? Nunca. Assim, é verdade. Mas assim, quando o Senhor fala que eu sou auxiliadora, você sabe aquele salmo que fala de onde vem meu socorro? Ele vem dos montes. Essa palavra socorro é a mesma palavra que o Senhor usa para a mulher. Eu bem posicionada como esposa e ele como marido, e nós agora juntos nas nossas diferenças e com o mesmo alvo, gente, muda tudo. Só que vou falar, a mudança não tem que partir do outro. Não adianta eu achar que o Felipe que tem que mudar, porque às vezes você vê a história das rosas e fala, nossa, mas com o marido assim, né? Os caras é muito. Mas deixa eu te falar, se ele não mudar e eu não mudar, se eu não tiver compromissada com a minha mudança, de muitas vezes falar, opa, me senti ofendida, calma aí. Eu não vou retribuir humilhando ele ou trazendo à tona todas as coisas que aconteceu e ver que ele está precisando de ajuda, porque há um lugar no casamento que a mulher bem posicionada é ela que ajuda. A oração, gente, a palavra fala que a oração do homem, se ele estiver brigado com a mulher, não é ouvida. Olha isso, a seriedade de você não brigar com seu marido. E se vocês brigarem contra um ao outro, como é que é a posição dos filhos nesses casamentos? Então, assim, tem que haver diálogo, bem posicionado. Muitas vezes eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto, mas no sentido de que eu não sou acostumada ou que não é fácil para mim. Mas eu, como na minha posição de esposa do Felipe, eu vou ficar com esse cara. Então, mas como é que eu consigo? Mudando ele, eu não posso mudar ele. Eu tenho que ter plenitude no meu relacionamento com Jesus e ficar naquele lugarzinho lá com Cristo. E a partir daquele lugar com Jesus, eu consigo ser uma esposa bem posicionada. Gente, se isso não acontecer, se você não se comprometer com a sua mudança e não com a mudança do outro, os casamentos vão viver de fachada. Ou vai viver casamento de Instagram, ou aquele casamento que não tem diálogo, aí vai para a cama, dorme, namora de vez em quando e volta.
Por que que eu falo muito, amor? Felipe, você vai falar sobre sexo? Felipe, eu tenho que falar sobre sexo. Porque 1 Pedro, o que que ele fala? Ele fala para a gente não se abster um do corpo do outro, a não ser que estejam em oração e em comum acordo. Porque o que que eu percebo, gente? É onde que a gente se afasta, sem diálogo, sem conversa, sem intimidade. É onde que a gente se afasta e, e é nesse caminho porque todos nós, gente, a palavra fala assim, vigiai para que não caia. Todos nós aqui temos o coração enganoso. Todos nós, se não vigiarmos, nós podemos cair em tentação, sabe? E o Senhor fala, não há tentação maior, e Tiago fala que vem dos nossos próprios desejos. Eu falo isso porque para a mulher, né, que muitas vezes quer brigar com o marido, e aí vira aquela coisa, aí não quer ficar perto dele, porque já ele ofendeu ela, e virou aquela briga de ofensa um pro outro, e isso vai terminar no adultério, Sim. né? Que é uma disfunção de caráter. Mas eu não estou falando assim, todo mundo, quem tem Deus, cara, se a gente não vigiar, nós entramos numa discussão de nós temos o caráter pelo pecado violado. A gente tem que cuidar, sim, e conversar abertamente e orar para o coração um do outro, entendeu? Para que a nossa aliança seja o reflexo da aliança que nós temos com o Senhor. E pedir graça, graça no casamento, entendeu? E planejar. Planejar junto melhorou bastante, né, bem? Eu acho que planejar veio depois de procurar ajuda. Então, eu acho que assim, você questionar se o seu relacionamento está indo bem ou não, quais são os motivos das brigas, né? As discussões, elas são por bobagens, por um tema, porque geralmente não é. Geralmente, Acho que dinheiro é uma coisa que faz todo então, casal discutir, né? sim, porque o dinheiro é uma forma ele causa um estresse, né? Muito grande. Mas ele, às vezes, ele é só o gatilho. Porque se todo o resto está disfuncional, Entendi. então ela é mais uma coisa que para causar assim a explosão, né? Então, às vezes um acesso de raiva, de ira, você quebrar alguma coisa, enfim, violência, o quanto tem de violência familiar. Então, eu acho que vocês identificar os gatilhos, o que que me tira? E a gente já teve essa conversa. O que que me tira mais do sério? Você já parou, né? A gente já teve um momento de falar assim, Juliana, se tem uma coisa que você me tira muito do sério, é quando você resolve, sei lá, fazer uma comparação e, cara, isso daí, ou resgatar uma coisa lá de 2010, sei lá, 2015. Cara, já passou o negócio, já acabou, não é verdade? Então, assim, é, durante as Mas discussões, só uma pausa. Engraçado que um dia você falou isso pra mim, depois você falou, amor, eu sei por que que você resgata, né? Lembra que você falou, você pode estar até perdoada, mas tem um neurônio catequizado aí que ele vai e bate lá. Então, assim, essas conversas e de... assim, e essas conversas a gente tem que ter não na hora que tá brigando. Sim, Essas conversas tem que ter assim, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. aí nós vamos... Aí você senta e fala assim, ô, bem, vem cá, deixa eu conversar com você um negócio aqui. Não tem percebido que tá chato pra caramba. Toda vez a gente fica com um negócio e aí estoura, e por causa disso, eu tô nervoso, eu tô preocupado. E esse papo a gente também não quer ter. Quem é homem, você não quer ter esse papo. De sentar na mesa e falar disso daí. Não, não, tá tudo bem, não vou nem tocar no assunto. Mas tem que conversar, tem que saber como é que você gosta. Eu não gosto quando você faz tal coisa, eu prefiro que você fale desse jeito. De manhã você já chega me pedindo Pix. Faz o Pix para fulano, faz o Pix para ciclano. Eu estou acordando ainda. Então, às vezes, é uma coisa boba. Eu estou tocando nesse assunto porque, cara, espera dar 9h30. E Sim, aí você começa a me falar. Por quê? Porque só às vezes altera o seu humor. Porque você está vindo de um ciclo de pagando tanta conta, tanta pressão, é tanto boleto entrando, que, meu Deus, 7 horas da manhã, minha esposa já falou assim: fez o Pix para fulano? Entendeu?
Gente, e é engraçado que são nas coisas simples, né? Antes disso, antes dele falar assim, amor, isso me incomoda, e eu não levar isso como ofensa pro meu coração, porque antes eu levava, né, amor? Qualquer coisa. E falar, não, tudo bem, não vai fazer diferença, porque eu tenho que falar rápido as coisas, eu começo a anotar para não esquecer, né? Enfim, gente, eu acho que o diálogo, acho que a primeira decisão, primeiro é a lealdade, tratamento, buscar ajuda. Eu falo para o O Felipe, respeito, né? por respeito, eu falo, Você acha que tá passando, vocês estão em ciclo de discussão, onde vocês começam a perder o respeito um pelo outro e dor, então chegou o momento de não dar mais. Porque você vai esperar piorar, né? Ou assim, todo mundo sabe, todo casal sabe aonde põe o dedo da ferida, aonde dói mais. E durante uma discussão, com o calor da emoção, é muito fácil botar o dedo nessa ferida e o negócio vir, o caldo entornar. Concorda? sim, Então, tem que ter esforço. Você tem que ser um esforço de quê? Não, quer saber? Eu vou lá na tal da terapia de casal. É um saco, é chato, não é legal. Você se predispor aí. Mas, cara, depois que você vê o retorno que você tem, ou qualquer outra terapia, ou conversar com um médico, às vezes você está numa depressão, numa ansiedade, passando por um problema, às vezes é pontual, não precisa nem de terapia, mas buscar ajuda para fazer um relacionamento acontecer, para evitar o quê? Evitar separação, evitar coisas graves, coisas que geram traumas profundos, que marcam gerações, que causam danos aos filhos. Então, em muitos momentos nossos, inclusive de pensar em separação, é o que pesou? Pesou assim, tá bom, nós vamos então desistir, né? O papo sempre foi muito franco. Então, nós vamos desistir. Então, o que nós construímos como família, agora nós vamos jogar tudo por água abaixo, né? Então, isso tem que ser conversado, tem que ser colocado à mesa. Vamos construir algo juntos, vamos melhorar. Eu estou disposto, eu não aguento mais briga, eu não aguento mais. Fê, e aqueles casais que passaram dessa fase estão no silêncio e não planejam mais, não brincam mais, Se não. divisa, precisa voltar a sentar, precisa dar trégua, alguém tem que ceder. E voltar e oração e pedir ao Senhor que, Senhor, traz reconciliação e pedir ajuda e botar o orgulho de lado, que a maioria das questões é uma questão de orgulho. Você me machucou, você me feriu, enfim, são E, tantas dores e não é fácil você deixar para lá, né? uhum, Apesar do perdão, aconteceu, concorda? uhum. Que mais? O que você acha sobre isso? E Você acha que é outra coisa a fazer, no silêncio, né? se esse silêncio é estratégico para evitar conflito, eu acho que vamos voltar para o conflito para que as cartas sejam jogadas à mesa. Porque às vezes a religiosidade suprime, né? E fica em silêncio. Deixa eu te perguntar outra coisa. O que que você acha que leva uma mulher ou um homem a trair a aliança do casamento? Além de disfunção de caráter ou cultural, ou o que que você acha? Eu creio que há uma desconexão já tão grande, tão profunda, que acabou qualquer diálogo, acabou o relacionamento há muito tempo. Eu posso estar errado, eu não tenho E a voz, aquela, mas eu e aquela creio. idealização idealiza uma mulher que não. Gente, primeira coisa, quem vai suprir vocês é só Cristo, só Jesus, Cristo. E ele, desse lugar de abundância que você vai casar. Mas você vai transbordar no seu marido, na sua esposa. E o que eu estou falando é assim, se houver arrependimento, se houver uma nova conexão, o que que você falaria? Senhor, né? Eu
Eu acho que todo relacionamento você tem que fazer um esforço para ele acontecer, no sentido de é muito fácil. É muito fácil separar, é muito fácil abandonar, é muito fácil traição, tudo é muito fácil para não acontecer um casamento, uma união. Para você fazer uma união dar certo, exige de você esse compromisso, um compromisso de nós estamos juntos estamos juntos, né? Aquela vez assim, bora, vamos lá, vamos enfrentar a parada juntos. E se não tiver isso, não tiver esse combinado, apesar das dores, essa conexão de, apesar de tudo, bora lá, me desculpa, perdão pelo que eu fiz, eu quero recomeçar, eu não vejo a minha vida, não tem sentido é, nós terminarmos, olha o que a gente já construiu junto, né? E se não for nessa base de você baixar as armas e falar assim, o que que eu posso fazer? E aí, o que que eu posso fazer é olhar para si e falar assim, o que que eu, Felipe, posso fazer para melhorar o nosso casamento? E não eu exigir de você. Então, Juliana, agora você tem que ver se você muda, então, isso aí, ó, isso, ver se você para de deixar o controle do carro, que eu nunca acho, o controle do ar-condicionado, que eu nunca encontro, está sempre fora do lugar. Não, não é isso. É o que o que que eu, Felipe, eu posso fazer do que eu já faço, da maneira que eu sou, que te desagrada ou que eu causo que atrapalha a dinâmica familiar, que atrapalha com os meninos, que Sim, atrapalha a nossa relação, o que que faz? E aí ter um feedback do parceiro e ouvir aquele feedback sem se ofender. sim, Né? Você tem que ter essa disposição de, nossa, que saco, a Juliana está tocando de novo nesse assunto, mas se incomoda e causa tanto transtorno dentro de casa, por que não ouvir e aí mudar? ok, Faz sentido? tá, faz Era sentido. isso que você queria ouvir ou era outra coisa? Eu tô A pensando. pergunta É. foi outra. Qual que foi então a pergunta? É que a gente falou que ia falar sobre traição, né? Gente, a palavra de Deus, uma das poucas coisas que ela autoriza o divórcio, né? Jesus fala que o homem não foi feito para divorciar, mas por causa da dureza do coração tem essa lei do divórcio. Foi a imoralidade sexual. Então, assim, o casal ele pode decidir se separa ou não e seguir a vida, né? Outra coisa, vai, filhos. Não, agora eu fiquei encucado. Por que que foi É, que você falou que eu não respondi? porque eu falei sobre Ah, traição. sobre traição especificamente? É, que Achei que eu era. perguntei assim, como que na sua visão, porque, gente, pela graça de Deus, o Felipe nunca me deu motivo para, mas eu percebo a deslealdade das pessoas, entendeu? E eu fico pensando assim, não sei se é porque eu sou mulher, pensando assim, gente, se alguém não for leal, a pessoa que ele doma, ele vai ser leal a quem? Sim. Você acha que e ao mesmo tempo eu fico pensando, que vazio que tem nessa pessoa a ponto dele O primeiro passo é confessar, né? ser Você, cultural, porque você vê as tragédias que estão acontecendo por deslealdade, por falta de diálogo, por silêncio, por afastamento. Ah, então, e começa com uma desonestidade, né? Uma sim. desonestidade do que você está sentindo, de como você está lidando. Então, a gente falava isso até na época de namoro, não sei se você lembra disso. Cara, Hum, não está satisfeito, não está legal, conversa, fala. Sempre fala, a gente sempre foi muito de falar. honesta. Senta na mesa e fala. Fala com respeito, fala com carinho, fala, olha, não tá legal, eu não gostei de tal coisa, nós fomos em tal lugar, você me deixou para trás, eu andei assim, você me largou lá. Fala, tem que ser falado. Como é que a outra pessoa vai saber do que você gosta e o que você não gosta?
Então, dentro de uma união e recente, as coisas têm que ser conversadas. Por quê? Porque senão, se eu não sei o que o outro gosta, o que ela gosta, o que não gosta, como é que você vai conviver? E aí eu vou me fechar dentro do silêncio quando algo acontece que eu não gosto, Sim, certo? Então, certo. assim, não estou feliz com o sexo, não estou feliz, cara, você não faz nada comigo, você não passeia comigo, você tem mais tempo com o trabalho do que comigo, você não olha para mim, não tem conversas profundas, tem que ser coisa, tem que ser conversado. Conversar. E outra coisa, por exemplo, se vocês têm um objetivo em comum, e aquela época você vai ter que, o marido vai ter que trabalhar mais, vai ter que se ausentar, isso tem que ser conversado. Vocês não podem ir para alvos diferentes. Vocês são uma só carne. Vocês têm que sair daquela fusão emocional que já é difícil da sua casa, dos seus pais, e agora se tornar uma só carne com o seu marido. Tem que haver diálogo, tem que haver diálogo, tem que haver conversa e tem que haver disposição de mudança, não na outra pessoa. Nós que temos que mudar. Somos nós que temos que entrar nesse processo de mudança, de arrependimento, de quebra de orgulho, de entender as nossas feridas e agora pensar lá na frente, né? Quem está ferido fere, né? E aí você vai perceber que nós temos padrões, padrões de ataque, padrões de defesa. Então, eu, às vezes, eu sou muito de atacar, né? Tem colegas que eu conheço, amigos, que fogem. Então, o que é fugir? Tem uma discussão, eu me isolo, eu vou lá para a fazenda. Eu vou ficar recluso lá uma semana lá quieto. Tem gente que fica em silêncio, certo? Então, Mas tudo é fuga, né, tudo é bem? fuga, todos são mecanismos de fuga para não lidar com o problema. Então, é, A gente a está se gente, estendendo, bem? Já tem quanto tempo? a gente encerra. Eu acho que já deu mais de 30 minutos. Então, assim, vencer discussões nunca é o lugar de maturidade. Então, não, eu vou fazer, Juliana engoliu agora o que ela falou, e isso nunca é. O lugar de maturidade é sempre você construir uma aliança. E construir aliança depende de você ter humildade, baixar as armas e falar assim: olha, você me desculpa, e vamos encontrar um diálogo aqui, vamos tentar melhorar. Como é que a gente pode, o que que a gente pode fazer? E se posicionar, gente, no limite. Dar limites também é amor, tá? Você tem que ter esse posicionamento como mulher, como esposa, mas também como filha de Deus. Isso, você como filha, você não pode apanhar, você não pode levar grosseria para casa, porque muitas vezes a gente está falando desse diálogo, mas a gente sabe que existe um relacionamento abusivo, né? Onde a pessoa vai, Subjuga a outra pessoa. subjuga o outro, machuca o outro, depois vem com conversinha, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Tem hora que o limite é amor. Então, tem hora que você vai ter que se posicionar, vai ter que você quebrar o ego, quebrar suas carências, suas feridas, e falar, não, a partir Isso aqui eu daqui, não me isso aqui já submeto, está me não fazendo dá. mal, não dá para mim ser subjugada desse jeito, não foi isso que a palavra de Deus falou, né? Então, quando você pensa num casamento, existem outros posicionamentos. A palavra fala assim que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E também fala que ele tem que amar como se ele ama o próprio corpo. Quem que vai machucar o seu próprio corpo? Então, existem limites saudáveis que têm que ser dados. Tá Vamos bom, passar, Fábio. tá bom? Mas já vai falar, dá tchau agora. A gente já vai. Então, gente, tudo você tem que ter uma aliança com Jesus Cristo. Você vai ser plena só Ele que vai te preencher. E a partir daí você vai gerar uma mudança. A pessoa que está do seu lado, ela tem que mudar também. Não adianta você mudar, e você olha para trás, tá, a pessoa. Eu não estou falando de divórcio, eu estou falando assim, que essa pessoa tem que ver que quando ela vê você mudando, você se posicionando, você colocando limite, ou ela vai atrás, ou não dá mais. Eu, que nem a gente falou essa semana na TAV, né? O verdadeiro milagre, ela está na nossa mudança. Eu tenho que mudar. Você E não eu tem. tenho que mudar também, sempre, né, bem?
Na verdade, essa palavra de glória em glória, na estatura, do varão perfeito. Então, o que que eu vou falar para vocês? Assim, tá ruim? Procura ajuda. Procura ajuda. Veja em você o que que tanto essa pessoa te fere, o que que tanto você chora, o que que tanto te ofende. Você vai perceber que o mundo, toda a angústia não está do lado de fora, está dentro de você. Você vai ter que entrar nesse processo de mudança, né? Procurar ajuda, tem o CIS, né, amor? O método CIS ajudou Tem demais a gente. Aconselhamento aconselhamento pastoral pastoral. foi o nosso primeiro pedido de ajuda, foi aconselhamento pastoral. Nós ligamos para o nosso pastor, conversamos, né? Nós tivemos o discipulado com os nossos amigos, que são pessoas, mulheres e homens de Deus, onde a gente podia confessar os nossos pecados sem serem julgados Os verdadeiros amigos são uma bênção nessas etapas nessas difíceis, etapas de saber difíceis. conversar, de restaurar. Então, é um conjunto de coisas. Terapia, né? Tive Então, que fazer terapia, tive que fazer. Então, assim, gente, só não desistam e não deixe como que tá também, para que não vire uma tragédia no final. e, assim, para finalizar, né, Jesus ele está interessado em transformar os nossos corações. Então, nem eu, nem Juliana, nem você é perfeito, nós não somos mesmo. Ter consciência disso. E o Senhor, ele quer redimir todas as áreas da nossa vida. Então, ele quer redimir tudo. E ele está interessado não só nas suas boas coisas, no que você tem de bom. Ele está interessado em tudo, inclusive do que você tem de ruim. Então, o que você tem de ruim, você e o seu parceiro, né, sua parceira, o Senhor ele tem interesse em curar todas essas feridas. Então, colocar o coração em Cristo e falar assim, Senhor, meu Deus, eu acho que eu não tenho jeito mesmo. Eu me iro, ou sei lá, eu, eu adultero, ou eu. O que quer que seja, Senhor, eu não Nele a consigo, redenção, eu né? preciso do Senhor, me traz um caminho e me ajuda, e estar disposto a buscar a ajuda. Não adianta só pedir e não ir atrás, Eu e acho não que, fazer acontecer. eu acho que Faz sentido? buscar ajuda, muitas vezes o que nos impede é o orgulho. Orgulho Tem mesmo. muita gente que acha que é humilhação, mas vai ser necessária essa etapa de humilhação durante o processo de cura. E durante toda a restauração do casamento, não espere chegar anos e anos e serem dois idosos numa casa que não se conversa, Às né? vezes, Isso aí é isso é a coisa difícil. mais triste que tem. Certo? Combinado, dona Juliana? Seu Felipe. Acho que valeu, né, para recomeçar. Então a gente agradece Que o Senhor abençoe vocês. e que orem por nós para que a gente possa falar mais sobre as coisas da vida real, um pouquinho de Cristo, A gente né? pode marcar E de filhos, né, bem? podemos marcar de filhos e aí ter toda semana pelo menos um bate-papo desse. Tem fase da vida que não dá, tem fase que tem que cuidar de menino, mas tudo está no tempo do Senhor. Obrigado e até a próxima.